o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reis do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, pois a mim me foi entregue, e dou a quem bem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Era Ele quem erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam das mãos. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de homem é um templo sem religião. Assim como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento, esquadria, mas quanto ao pão, o pão ele comia, mas ele fosse comer tijolo, e assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção, mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa, e a coisa faz o operário, de forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem o fazia. Ele, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia. De que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve a segunda impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário, cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia, e um fato novo se viu, que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não, 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 não. A marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que o seu macacão de suarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, e que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário disse com vocês não. O operário disse, e ele fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão, mas esse não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso sorria. Dia seguinte, ao sair da construção, o operário viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu, por destinado,
sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse: não, em vão sofrer o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão, porém por imprescindível ao edifício em construção, o seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Vendo que a força não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção, e no momento de tempo mostrou-lhe toda a região, e apontando-a ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo este poder e a tua satisfação, pois a mim me foi entregue, e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, portanto, tudo que vês será teu, se me adorares, e ainda mais, muito mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse e ficou o operário, que olhava e que refletia, mas o que via o operário, o patrão nunca o veria. O operário via as casas, e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo o que fazia o núcleo do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse: não! Loucura! Gritou o patrão: não vês o que te dou eu? Mentira! Disse o operário: não podes dar-me o que é meu. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com medo e solidão, um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão porém que fizera em um operário construído o operário em construção.